amigos da arte. Então vamos para mais um episódio, esse talvez dos mais saborosos da história ocidental da arte, da pintura, que é de um grande pintor que foi Oscar Claude Monet. Então Monet, eu acho que conhecido no mundo inteiro pela beleza e a luminosidade de sua obra impressionista, e praticamente eu acho que é impossível não apreciar, não admirar, não gostar do trabalho de Monet, né? Aliás, o impressionismo, eu tenho reparado como é um movimento bem aceito pelas pessoas do mundo inteiro, né? Como se gosta do impressionismo? Pois é um movimento colorido, né? Onde se mexeu muito com as cores, onde se mexeu com as luzes, né? Então, encanta naturalmente pela alegria, e por ter temas leves, né? Não tem coisas tão pesadas, não trabalha, por exemplo, como é o movimento do expressionismo, que trabalha com as agruras, com as dificuldades da alma humana, que pegou já o período da Primeira Guerra Mundial, ou então mesmo o romantismo, que também tem temas dramáticos associados à Revolução, né? Então, os movimentos, cada movimento tem as suas características de revolução, de uma maior revolução. No caso do impressionismo, a revolução esteve muito mais associada às pesquisas científicas da cor e das luzes. Então, os pintores estavam muito interessados nisso. Oscar Claude Monet nasceu em 1840, na capital francesa, em Paris, e aos 5 anos de idade, em 1845, ele se mudou para a cidade de Havre, na Alta Normandia. Havre é uma cidade a noroeste da França, situada onde o Sena desemboca suas águas no Canal da Mancha. Então é uma cidade portuária, uma cidade inclusive que foi muito utilizada durante as guerras e tal, como até refúgio, e foi fortemente também judiada pelos alemães, né, na época das guerras. Inclusive, o centro de Havre foi reconstruído por um arquiteto que se chama Auguste Perret, e hoje ela foi, em 2005, considerada um patrimônio da humanidade pela Unesco, né? Então, a cidade de Havre, onde Monet morou a partir dos 5 anos. O seu pai tinha um negócio que servia coisas para navios e embarcações, então ele se mudou para lá e ali ele cresceu. Bom, em 1851, Monet entra para a escola secundária de artes na cidade de Havre. E ele já estava ficando conhecido pelas suas caricaturas. Então ele desenhava caricaturas, fazia desenhos muito sofisticados até pela idade e pela época, e ele vendia, aos 15 anos ele já vendia as suas caricaturas numa loja da região, que inclusive comercializava também os trabalhos do Eugène Boudin. Eugène Boudin morava e pintava em Havre. Eles se tornam amigos rapidamente e começam a pintar ao ar livre. Isso era uma característica do Eugène Boudin. Eugène Boudin já pintava ao ar livre e começa a apresentar as técnicas e suas habilidades para Monet. Monet, obviamente, se encanta de imediato com a possibilidade de enxergar a luz, de pintar as cores, de ver as cores como elas são, e começa a acompanhar Boudin nessa deliciosa incursão para a pintura en plein air, para a pintura em pleno ar, em céu aberto, em campo. Então parece que Monet já veio programado na vida para ler a luz, para apreciar, admirar, decodificar e apresentar a luz para nós, espectadores e admiradores de seu trabalho, né?
Então, Monet, com esse desenvolvimento da pintura en plein air, ele disse nessa época, é como se tirassem uma pálpebra de mim. Me colocar para pintar ao ar livre é como desvelar o mundo, né? Então, ele, desde o início, já se vinculou muito com a pintura ao ar livre. Em 1857, uma fatalidade do destino abala a vida de Monet, que é o falecimento de sua mãe. Então, quando morre sua mãe, ele vai morar com a tia. Então, a tia era uma pintora, ela se chamava Marie-Jeanne Lecadre, e ela incentiva muito a carreira e as habilidades de Monet. Talvez tenha sido a grande responsável pelo desenvolvimento da carreira de Monet mesmo, né? Então, ele vive com a tia um pouco. Posteriormente, em 1859, ele se muda definitivamente para Paris, que é onde ele conhece a sua primeira mulher. Começa a namorar com ela, que se chamava Camille Doncier. Então, já em Paris, ele imediatamente entra em contato com a vida boêmia da cidade, ele conhece Pissarro, e ele começa a frequentar a escola suíça de arte, né? Que era muito aclamada na época, onde muitos artistas, por um pagamento até razoável de uma mensalidade, poderiam frequentar os estudos da Academia Suíça, né? Posteriormente, em 1861, Monet é obrigado a se alistar nas Forças Armadas, né? Então ele acaba entrando para a cavalaria e vai para a Argélia. Então, uma coisa um tanto quanto, eu acho que não quista por ele na época, né? Ele contrai tifo nessas condições, na Argélia, e acaba sendo uma boa coisa, porque a sua tia entra, faz uma interferência e acaba pagando 3.000 francos para dar fim ao serviço militar dele. Coisa que o pai dele apoiava, o pai dele não quis livrá-lo do serviço militar. Pois o pai gostaria que Monet trabalhasse nos negócios da família, né? E a tia dele que incentivou a levar em frente as habilidades e o talento que ele acreditava ter. Então, só que nessas condições, quando a tia dele paga essa quantia, ela faz um acordo com ele, insistindo para que ele faça a Universidade de Pintura, de Belas Artes, em Paris. Então a condição é estudar a arte acadêmica. Então Monet ingressa na universidade, começa a estudar arte e logo cedo se decepciona com os métodos utilizados, com a repetição do academismo, então ele não queria isso. Monet já estava procurando uma outra experiência e ele já havia tido essa experiência primordialmente com Eugène Boudin, pintando ao ar livre em Havre, né? Que é onde ele viveu a infância dele, né? Então, ele não queria isso, ele começou a achar enfadonha a situação. Em 1862, ele sai da faculdade e começa a procurar outros rumos. E nesse novo rumo, ele vai em busca de um ateliê de pintura para se especializar um pouco mais, onde tem uma condição um pouco mais individualista e intimista. Então, Monet, eu acho que ele já sentia desde cedo a capacidade individualista dele, né? Ele já era um apaixonado pelas luzes e por como ele já enxergava o mundo, né? Então ele entrou para um ateliê de um grande pintor da época, de um grande acadêmico, um grande professor, considerado na cidade de Paris, que se chamava Charles Gleyert. Então esse pintor era completamente acadêmico e trabalhava com temas mitológicos, clássicos, históricos, bem característicos da academia francesa e remanescência também do período neoclássico, né? Então esse pintor, ele era de certa forma rígido em sua imposição da técnica da academia e havia de ser, né? A academia é um tipo de arte onde se impõe o desenho perfeito, os contornos, a tenuidade das cores, aquele cromatismo, um domínio perfeito dos cromatismos e tal.
E Monet não estava tão interessado nisso. No ateliê de Charles Gleyre, ele conhece Gustave Courbet, que também estava estudando ali, e Pissarro também fazia parte dos amigos que ele fez ali estudando nesse estúdio. Então, foi de certa forma extremamente producente para Monet, porque ele teve contato também com uma certa formalidade e que ajuda sempre, qualquer conhecimento eu acho que vem ajudar. Ele já tinha uma visão muito própria e talvez muito pronta na alma dele, no espírito dele, né? Então foi desenvolvendo posteriormente. Muito cedo, Monet já começa a discordar das ideias de Gleyre. Então, aos 22 anos, ele já começa a ter conflitos e se associar muito com os amigos dele. Nesse período, ele conhece Frédéric Bazille, ele conhece Auguste Renoir, Alfred Sisley, que são os grandes nomes do impressionismo, né? E eles começam a ficar tão amigos e tão próximos e resolvem fazer um grupo para pintar aos arredores de Paris. Eis que se lembram da grande e famosa floresta de Fontainebleau, que é onde pintava Jean-Baptiste Corot, da École de Barbizon. Então, os pintores da École de Barbizon, que vigorou de 1830 até 1870, eles se instalavam em Barbizon, num lugarejo ali ao sul de Paris, na floresta de Fontainebleau, e pintavam. Então eles procuravam um pouco romper com as características mais melodramáticas do romantismo e com aquelas cores, as composições embriagadas, né, de revolução, de individualismos, de idealismos, né, típico do romantismo, com cores poderosas, fortes, contrastantes. Então eles queriam fugir um pouco dessa dramaticidade. Então, tanto Théodore Rousseau como Jean-Baptiste Corot foram muito pintar ao ar livre. Então, na verdade, eles foram os precursores, na École de Barbizon, da pintura en plein air, da pintura ao ar livre. E eles pintavam muito nessa região de Fontainebleau. E Monet, de acordo com Sisley, com Auguste Renoir, com Frédéric Bazille, com Pissarro, eles combinaram de fazer um grupo e também ir pintar na floresta de Fontainebleau em 1863. Então o grupo impressionista começa a tomar forma, sem mesmo que eles saibam do que seria essa intensidade desse movimento que eles estavam criando ali. Ainda em 1863 acontece uma coisa importante na vida de Monet. Ele entra no salão de exposição, no Salão de Artes de Paris, né? Que era a circunstância mais cobiçada por todos os artistas da época. Porque na época havia esse salão, que era de uma característica de uma moral muito mais para o conservadorismo e voltado para a Academia Francesa. Então, os temas aceitos no Salão de Arte de Paris eram os temas de grande formato, ainda muito associados à academia e ao neoclassicismo, né? Então, os temas históricos, os temas literários, as ninfas, né? as musas, os temas associados à democracia grega e à República Romana ainda estavam muito desenvolvidos. Inclusive, o Charles Gleyre foi um professor que trabalhava com esses temas, né? O que desagradou muito a proposta desses jovens pintores já com características impressionistas, né? Então, em 1863 ele ingressa no salão, fica muito satisfeito, mas em 1866 acontece um fato definitivo e marcante na vida de Monet, né?
E Monet, nessa época, ele passava muita dificuldade financeira. Inclusive, os amigos o ajudavam, né? Tem histórias hilárias que veremos um pouquinho mais para frente, mas depois ele pintou muito com Renoir. E Renoir roubava pão da mãe dele na padaria, no negócio que eles tinham, para dar, para alimentar a Monet e sua namorada, né? Porque eles não tinha praticamente dinheiro para comprar tinta, nada. Então ele vivia implorando tinta, materiais para os amigos. Mas Monet, como um bom signo de escorpião, né, com uma autossuficiência e uma força de regeneração inigualável, ele se mostrava muitas vezes arrogante e até mesmo com ares de aristocracia, né? Então já tinha isso na personalidade de Monet. Era uma pessoa extremamente atrevida, né? Então nós vamos ver pelo episódio que vai acontecer, que eu vou contar para vocês agora. Em 1866, ele pinta um quadro que é A Mulher de Vestido Verde, que ele utiliza a namorada dele, a Camille Doncier, como modelo desse quadro. E ele pinta um outro quadro também, que é da Floresta de Fontainebleau. Os dois quadros são aceitos no salão. E o que acontece? A Mulher de Vestido Verde é premiada, né? Esse quadro foi premiado e ele acabou vendendo esse quadro, né? Por uma quantia interessante na época, né? Então isso deu um alívio para Monet e um grande incentivo, um grande estímulo para ele, né? Então imagino que ele, embebecido de toda essa alegria, de toda essa disposição, essa vontade e credibilidade nas próprias capacidades, ele começou a fazer uma releitura do trabalho de Manet, que Manet havia apresentado no Salão de Paris há 3 anos antes, que é o Déjeuner sur l'herbe, que é praticamente o piquenique na grama, né, no gramado, no parque, né? Então, esse almoço na grama, né, de Manet, ele apresentava uma moça nua, que é nitidamente um símbolo que remete a uma prostituta, né? Então, e junto com pessoas da sociedade, né, com homens da sociedade. Então, Manet apresentou esse belíssimo trabalho que se encontra no Museu d'Orsay e foi, obviamente, recusado no salão, né? A atitude de Manet de apresentar esse trabalho para o Salão de Paris, um salão extremamente conservador e de uma coluna vertebral de elegância e de aristocracia, né? Não pôde conviver com esse atrevimento da parte de Manet. E, obviamente, foi um insulto, né, ao júri e à moralidade do salão, né? Mas Monet, reafirmando essa ideia e se associando com os ideais, obviamente, revolucionários de Manet, ele faz uma releitura do Déjeuner sur l'herbe de Manet. Mas muito mais comportado, ele não coloca uma mulher nua com ares né, remetendo a uma prostituta. Ele coloca mulheres sentadas na grama fazendo um piquenique, um quadro muito mais bem elaborado, talvez, que Manet, no sentido da naturalidade. Porque Monet, ele já estava procurando a naturalidade das luzes, da natureza. Ele estava muito envolvido com isso. Então, a pintura de Manet, perto da pintura de Monet, ela parece um pouco mais rígida, um pouco mais artificial, com cores de paisagem um pouco mais pesadas, um pouco mais densa, né? Mas o tema e a intenção de Manet, eu acho que foi também um pouco mais densa do que de Monet. Então, Monet fez uma circunstância onde ele mostra mais as luzes
nas árvores, na paisagem, sobre o jardim, então os vestidos das mulheres. Mas o que acontece? Ele escolheu uma dimensão e não conseguiu terminar a tempo a obra para mostrar para o salão, né? Então isso o decepcionou bastante, não só com ele mesmo, mas né, com o projeto que ele pegou, que foi além da capacidade e da agilidade dele. Então ele começou posteriormente um outro trabalho, né? Desenvolveu um outro trabalho também de grandes proporções, uma tela de 2,5 metros. E por que eles estavam interessados nesses grandes formatos? Porque era uma característica do salão, de aceitar grandes formatos. E posteriormente nós veremos que o impressionismo foi um movimento de pequenos formatos, inclusive até pela dificuldade financeira deles de adquirirem telas grandes para pintar as suas obras. Então, em 1867, Monet começa esse outro grande trabalho com uma tela de 2,5 metros, que se chamava Mulheres no Jardim. Então, esse trabalho, esse grande trabalho, Monet estava pintando ao ar livre também, né? Inclusive, ele convivia com Gustave Courbet nessa época, né? E ele recebeu Gustave Courbet no local onde ele estava pintando, né? No jardim onde ele estava pintando. Inclusive, a modelo, uma das mulheres do quadro, era a mulher dele, a namorada dele, né? A Camille Doncier. Então, o Gustave Courbet chegou na situação onde ele estava pintando, ele estava com o cavalete armado e tal, com a tela, a paleta e tal, sentado esperando. E Courbet ficou um pouco espantado com a situação, porque falou, o que Monet está esperando, né? Ele estava esperando a luz adequada, a luz ideal para voltar a pintar o quadro. O quadro já estava em andamento e ele queria dar acabamento com o que ele via, com a captação imediata das luzes. Então, esses pintores impressionistas, eles foram um leitor, foram decodificadores da luz ambiente, da luz natural, do ambiente exterior, né? Então, como vimos na vida de Pissarro, vocês se não assistiram podem assistir o episódio da vida de Pissarro. Pissarro ele teve um problema nos olhos numa idade mais avançada que o obrigou a pintar no interior. Ele não podia mais pintar ao ar livre. Então o que ele fazia? Ele alugava quartos de hotel quando ele viajava e ele pintava de dentro do quarto, mas à vista externa. Então ele arrumou um jeito de pintar o ar livre, mas protegido, né? Como se fosse um filtro, né? Para a saúde ocular dele. Né? Então, o Monet, nessas condições, ele pintou essa tela e o Gustave Courbet, espantado, falou, está esperando, né? Ele falou, não, eu estou esperando a luz para pintar o que eu realmente quero ver, o que eu quero no quadro. Porque para Courbet era uma coisa um tanto quanto diferente ainda. Gustave Courbet não era um pintor impressionista, ele era um pintor realista, né? Então um pintor que ainda trabalhava bastante no ateliê, apesar de já fazer alguma coisa também a campo. Courbet era um pintor com ideias socialistas, por isso pintou muitos trabalhadores, os trabalhadores como protagonistas de um alto império. Então os trabalhadores eram os donos de si mesmo, os donos e os líderes de sua subsistência, com toda a humildade e dificuldade estampada na carne e na alma, mas independentes. Não eram mais príncipes ou pessoas numa situação falsa de corte. Né? Então Courbet acreditava muito nisso. Então, Monet, nessa circunstância,
ele pinta esse quadro e que é recusado no salão. E isso o deixa numa condição um tanto quanto avassaladora, né? Então o Monet fica desesperado com isso. No mesmo ano, para completar a situação, ele tem um filho com a sua namorada Camille Doncier, que eles colocam o nome de Jean. Então, com a chegada desse filho, a situação financeira, que já era complicada para eles, se torna ainda agravada, né? Então, em 1868, eles se veem obrigados a se mudarem para um lugar mais acessível, né? Então, em 1868, ainda acontece um fato importante na vida de Monet. Ele é aceito no Salão de Arte, ainda de Paris, ele tenta mais uma vez, e aceitam uma obra dele que se chama Navio Deixando o Cais de Havre, que é a cidade que ele morou na infância, né? Só que esse quadro recebeu uma crítica extremamente negativa, o que o abala profundamente mais uma vez. Então o Monet decide, já começa a ficar balançado, falando, não vou mais tentar ingressar nesse salão, né? Bom, nesse período, em 1869, eles se mudam, ele e a namorada, né, a Camille, eles se mudam para uma localidade a noroeste de Paris, que se chama Bougival, que é perto de Louveciennes, que é uma cidade onde morava Renoir com sua família. Obviamente eles se conhecem, eles já se conheciam, mas eles passam a conviver intensamente. Inclusive Renoir e Monet passam a sair a campo para pintar, e pintar muito. Eles pintam muito nesse período, né? E Monet continuando a passar por dificuldades financeiras graves, né? E Renoir ajudou muito, né? Inclusive dando até, como eu falei há pouco, roubando os pães do negócio da mãe para dar para o Monet, né? Então, nesse período, eles pintaram num lugar que se chamava Grenouillère, então um quadro importantíssimo da carreira de Monet, né? E Renoir, nesse período, Monet, eu acho que entre os dois pintores, era um pouco mais ousado. Ele buscava uma pincelada, uma agressividade na sobreposição das cores opostas e justapostas, que é uma característica do impressionismo, que vocês podem ver com mais especificação no episódio do impressionismo, né, que é um episódio longo e com conteúdo de informação um pouco mais profundo, né? Então, mas o Renoir, ele com a sua pintura também totalmente voltada para a captação das luzes, né, da natureza, das cores também, ele começou a usar cores primárias relacionadas. Por exemplo, o azul é uma cor primária e o vermelho é uma cor primária também. Então, se colocarmos azul e vermelho, uma do lado da outra, nós temos uma resultante óptica da mistura das duas, que foi uma tese defendida por um químico da época que se chamava Eugène Chevreul. Então, Eugène Chevreul escreveu um livro que se chama A Teoria das Cores, ou melhor, para ser mais específico, o nome do livro é De la loi du contraste simultané des couleurs. Então, o que é a lei dos contrastes na simultaneidade das cores, né? Então, o que ele desenvolvia, o que o Chevreul descobriu e estudou nesse tratado da teoria das cores dele? Que uma cor, ela tem por natureza, o vermelho, por exemplo, tem por natureza a sua cor local, o vermelho, a sua vibração, a sua frequência. Então, nós enxergamos vermelho. Se colocarmos outra cor do lado do vermelho, ela se relativiza. Então o vermelho já não passa a ser tão vermelho quanto era observado isoladamente.
Então, se colocarmos, por exemplo, um amarelo do lado do vermelho, nós podemos ter uma resultante entre as duas cores, uma resultante óptica meio alaranjada. Então, os impressionistas, eles estudaram esse tratado do Eugène Chevreul e se interessaram muito por esse desenvolvimento, que era um desenvolvimento científico da época. Então, não podemos esquecer que o impressionismo foi um movimento de vanguarda. E eu arrisco dizer que foi, sim, já os primeiros suspiros da arte moderna. Então, posteriormente, com o quadro Impressão Sol Nascente, de Monet, que é muito dissolvido, com uma pincelada muito rápida, que é praticamente já uma arte moderna, né? O início do modernismo. Já pode-se dizer que está ali com os impressionistas, né? Aliás, voltamos um pouquinho mais, que eu tenho falado isso tanto no episódio do Pissarro, tanto no episódio dos impressionistas, né, do período. Eu insisto, o William Turner, um pintor inglês, ele fez na pintura dele uma luminosidade com tons de amarelo fortes e com tons bastante dissolvidos, como se fossem vapores, né, como se fossem de névoa, de fumaça, e pintou muito o mar, né? Turner gostava de pintar o mar. Então, o Turner, eu acho que ele, de certa forma, ele foi já também um precursor, não só do impressionismo, quanto do abstracionismo. Então, tudo bem, Vassily Kandinsky começou declaradamente o abstracionismo em 1910, mas William Turner, com alguns de seus quadros de mar e de vapor, ele já tinha aquela dissolução da forma que vamos ver na fase tardia de Monet, quando ele começa a dissolver as formas. Mas o Renoir, então, ele começou a usar essas cores primárias e puras do tubo de tinta, inclusive. Ele começou a distribuir cores azuis e laranjas colocadas, tons de azuis e tons de laranjas, colocados justapostamente, né? Então, justapostos. Um azul e laranja, e tracinhos também. Então, se colocarmos azul, laranja, azul, laranja, azul, laranja, a resultante óptica é a mistura das duas cores. Ou o azul perde a característica íntegra do azul e o laranja também perde. Então, que é o que o Eugène Chevreul estudou e constatou no tratado dele, né? Então, o Renoir começou a trabalhar muito com isso. Monet, obviamente, já adotou também, que já trabalhava também, mas eles estavam fazendo de uma forma mais consistente, mais consciente já nesse período de 1869, nas localidades de Bougival. Então, nesse período também, Monet, que era um pouco mais ousado, ele excluiu o preto. Então, eles não tinham preto na paleta, porque o que eles começaram a perceber? Que era uma das pesquisas também do Eugène Chevreul, que na sombra, a sombra não é preta, a sombra não é azul escura, pura e simplesmente. A sombra é uma mistura de cores. Então, na sombra existe reflexo de luz. Então, toda a matéria que houver perto de uma sombra, por exemplo, se nós temos uma sombra muito escura, mas temos uma garrafa de vinho, por exemplo, recebendo luz, essa garrafa de vinho vai incidir um reflexo nessa sombra escura. Se temos um galão alaranjado, por exemplo, então esse alaranjado vai refletir uma luminosidade nessa sombra. Então a sombra deixa de ser marrom escura, deixa de ser azul escura, deixa de ser preta, para ser uma mistura de colorações. E os impressionistas começam a perceber que eles podem usar cores opostas e complementares, inclusive na sombra. Por exemplo, o azul é complementar ao laranja, são opostas e complementares. Eles começaram a perceber que numa sombra azul poderiam haver pontinhos, pinceladas, dosagens de laranja, para quebrar um pouco a robustez e o escuro
dessa sombra. Então a pintura impressionista ela trouxe muito mais coloração e uma pesquisa óptica muito mais profunda para a história da arte, uma coisa que não havia precedentes. Isso eu acho que foi elaborado com mais consciência e com mais intensidade, de fato, no período do impressionismo. Então, em 1870, Claude Monet tenta mais uma vez o Salão de Paris com uma obra que se chama O Almoço. Então, para esse ano, ele fez um trabalho um pouco mais conservador. Então, ele faz uma mesa no jardim, uma vegetação muito bonita, com uma iluminação muito bonita, uma mesa posta e tal. É um quadro de uma característica bem mais comportada para a exploração que Monet vinha fazendo até então, né? Mais uma vez, resultado, foi recusado no salão. E então Monet desiste do salão de arte. Bom, mas na verdade é que Monet estava numa contramão tentando entrar no salão de Paris, e o salão de arte de Paris também estava numa contramão temporal em relação à vanguarda que se aproximava a passos largos, né? Então, o Salão de Paris ele estava ainda vinculado com as características da academia francesa, com as coisas do neoclassicismo, né? Aquela estrutura de equilíbrio, de composição, tudo isso. E os grandes formatos. Só que a nova era já estava se fazendo presente, e os trabalhos começavam a diminuir de tamanho, em detrimento de uma sociedade, de uma burguesia cada vez mais crescente, com algum dinheiro na mão para adquirir trabalhos. Então, anteriormente, eram os grandes palácios, as pessoas que tinham condições econômicas, a aristocracia, os nobres que compravam os grandes formatos, que tinham casas muito grandes, ou então os grandes palácios mesmo, ou os principados, né? Então os trabalhos eram de outras proporções para casas também de proporções igualmente suntuosas, né? Com a mudança dessas características econômicas, inclusive os próprios pintores impressionistas, eles não tinham dinheiro mais para comprar telas de grandes formatos para pintar e para arriscar, né? Ainda tinha isso, eles tinham que pintar e sem a menor possibilidade de certeza de venda ou não, né? Então eles começaram a diminuir os formatos, mesmo porque a característica da pintura deles exigia essa diminuição do formato da tela, porque eles pintavam cada vez mais rápido. Então o que eles começaram a fazer? A elaborar cada vez mais os esboços. Então o que era no passado um esboço, num pequeno formato, passou a ser um trabalho finalizado no impressionismo. Então Monet, Renoir, Sarraut, todos eles passaram a fazer telas menores, né? Então Monet, em 1870 também, tem uma mudança na vida, porque depois ele se casa com Camille Doncier, né? Com a sua namorada, eles já tinham um filho, Jean, e ele vai passar a lua de mel na Normandia. Nesse mesmo ano, eclode a Guerra Franco-Prussiana, né? Que aos arredores de Paris, tudo. Então, é uma situação extremamente complicada, e os homens eram convocados a lutarem, a defenderem o seu país, a defenderem a França contra, né, as forças imperiais da Alemanha, né, da Prússia. Então, o que Monet faz? Se exila em Londres, ele foge para Londres e ele deixa a mulher dele e o filho com o seu amigo Eugène Boudin na Normandia, né? Então ele vai para Londres, chegando lá encontra Pissarro mais uma vez, seu grande amigo e companheiro de período, de estilo e pesquisa, e Monet se depara pela primeira vez com os trabalhos de John Constable e William Turner. Então, nos grandes museus de Londres, ele tem contato com a obra desses dois grandes pintores, o John Constable com uma pintura de paisagens bem bucólica, bem característica, bem composta, e com cores de uma harmonia, de um bom gosto, né? Muito rica a pintura de John Constable, ao mesmo tempo bucólica, né? E a pintura de William Turner, por sua vez,
poderosa, né? Então, como já falamos, com seus amarelos fortes, potentes. Então, William Turner foi um grande precursor mesmo. Ainda no período do romantismo, ele já fez uma pintura que abriria fronteiras, né? Então, já praticamente o início já tem indícios de impressionismo ali na pintura dele, mesmo que ele não tinha o menor conhecimento do que viria pela frente quando ele fez os seus trabalhos românticos um pouco anteriormente, e já características do abstracionismo também, que Monet viria a trabalhar no final da vida. Então, nesse período, Monet se depara com todo esse conhecimento e pinta também em Londres, né? Posteriormente, ele retorna para a França e ele tem um contato interessante na Inglaterra também com Paul Durand Ruel, que é o marchand que estava comprando a obra dos impressionistas, um marchand poderoso que estava começando a comprar esses trabalhos. Então, Paul Durand Ruel, ele já reparou que havia um grande potencial nos pintores impressionistas para um futuro breve e começou a investir nessas obras. Bom, a Guerra Franco-Prussiana trouxe uma recessão econômica, claro, todos os investimentos vão para essas resoluções. Houve uma grande recessão na França, na Alemanha também, mas principalmente na França. Esses pintores eles sofreram muito com isso. E o que acontece? Os marchands, os poucos marchands que tinham, as poucas galerias que começavam a fermentar com o exercício desses marchands param de comprar esses trabalhos devido à recessão. Então, Monet, mais uma vez, se vê numa situação um tanto quanto complicada, mas continua pintando. Bom, aliviando a recessão da Guerra Franco-Prussiana após 1871, Paul Durand Ruel volta a comprar trabalhos. Então ele compra alguns trabalhos de Monet, o que permite com que Monet se mude para uma localidade noroeste de Paris, chamada Argenteuil. Então esses lugarejos onde morou Pissarro, onde morou Monet, então Pontoise, Louvancienne, Argenteuil, eram todos lugarejos aos arredores de Paris, principalmente na direção da rota de Verny e de Rouen, que vai ao noroeste de Paris. Então são lugarejos próximos, né? De Verny, que era um pouquinho mais longe, que posteriormente onde Monet adquire a sua grande casa com seu jardim. Então, mas esses lugarejos, Argenteuil, por exemplo, a 15, 20 quilômetros de Paris, coisa perto, né? E Giverny era aproximadamente 75, 80 quilômetros, né? É aproximadamente isso. E ali a Argenteuil é onde passa o rio Sena e é como se fosse um porto de barcos de navegação, de barcos de passeio de fim de semana e que tem regatas, que tem passeios. Então era um prato cheio temático para a pintura de Monet e de Renoir, que se encontravam muito ali. E acredito que tenha sido um período muito feliz da vida de Monet. Apesar da dificuldade financeira, o que já era praticamente uma constante na vida de Monet e de sua esposa, eles já estavam até um pouco acostumados, né? Mas eles pintaram muito e foi muito feliz no sentido de que Monet se encontrou muito com os amigos ali. Ele recebia muito o Alfred Sisley na casa dele, o Renoir, o Degas, o Pissarro. Então eles estavam muito juntos nesse período, eles pintavam, se encontravam, discutiam as ideias. Então foi um período, eu acho que, bastante interessante. Monet pintou muito, né?
E Renoir também, nessa localidade, ele empregou fortemente as cores puras e as oposições, por exemplo, as misturas de azul com laranja, quando ele pinta a regata, né, uma regata ali junto com Monet, um quadro emblemático também, um símbolo do impressionismo, né? Então, nesse período, Monet passou 7 anos ali em Argenteuil e seria o início de um futuro breve desenvolvimento, não só financeiro, como pessoal da vida de Monet. E Monet também, na localidade, em Argenteuil, ele teve uma ótima ideia. Ele adaptou dentro de um barco, de um pequeno barco, um ateliê. Um ateliê móvel, né? Então eles colocavam dentro do barco, ele pintava de dentro d'água os ângulos que ele desejava na terra, né? Ou pegava a água de dentro d'água, toda aquela imensidão com propostas diferentes, né? De composição e de exploração da luz e da cor que ele tanto queria. Eles não ligavam tanto para a composição, né? Os impressionistas eles estavam mais interessados na luz e na cor. E Monet explorou isso tão a fundo que ele chegava a distorcer a forma ou até mesmo a diluir a forma. Então a construção da forma de Monet acabou sendo com cores e luzes. Então até no final da vida que ele pinta o castelo de Westminster, então aquela portentosa e magnífica construção nas pinceladas de Monet são só luzes, é uma massa de cores e que não se sente a brutalidade no sentido mais, né, mais exagerado, mais dramático da construção em si, porque ele acaba sendo transformado em cores. E a luz que incide, a névoa do rio Tâmisa e tal, é tão bonito. Então veremos na continuidade. Então, e uma coisa interessante, porque quando Monet constrói esse ateliê em seu barco portátil, e posteriormente ele faria também no laguinho de sua casa, em Giverny, Monet pintando dentro do barco, em 1874, num magnífico trabalho. Já em 1873, os pintores impressionistas e desse grupo Renoir, Monet, Sisley, Pissarro, Degas, eles criaram a La Société Anonyme, que era uma sociedade de 11 artistas participando e eles já fermentavam uma ideia de fazer uma exposição independente. Porque o salão tomava proporções cada vez mais conservadoras e, obviamente, estava fadado à degradação com o tempo. Né? E eles não conseguiam entrar no salão, porque suas obras eram cada vez mais recusadas. Né? Ao passo que iam se tornando mais ousadas e mais instituídas na ideia do movimento impressionista, mais o salão recusado. Obviamente, porque tinha uma estética e uma proposta completamente na contramão, vinculada ao passado, né, e ao conservadorismo. Então, nessa sociedade anônime, eles têm a ideia de fazer um salão de uma exposição independente deles mesmos. Né? Então, eles se reúnem e combinam. Em 15 de abril de 1874, então, se dá a primeira exposição dos pintores impressionistas
no estúdio fotográfico de um grande amigo de Monet, que se chamava Nadar, que era também jornalista e caricaturista também. E o Nadar, ele propiciou essa exposição a todos os impressionistas. Monet entrou com 12 trabalhos, com 12 telas, entre elas a Impression Soleil Levant, que é a Impressão Sol Nascente, pintada por Monet em 1872 e exposta nessa primeira exposição em 1874. Essa tela de Monet é a tela que dá início, praticamente, ao movimento impressionista. Quer dizer, o início como um símbolo, né? Porque havia lá, nessa exposição, um crítico conservador, e como toda a sociedade que frequentou, em sua maioria, que visitou a exposição, em sua maioria conservadora também, fizeram muitas críticas, né? Críticas negativas. É óbvio, né, que não aceitaram um movimento tão vanguardista. Não havia ainda uma abertura de compreensão ou mesmo de espírito naquelas pessoas um pouco mais velhas e um pouco mais conservadoras também, para aceitar esse movimento tão diferente, né, sem precedentes na história da pintura. Então, de certa forma, eu compreendo, né, a posição desses homens que também defendiam uma arte de extremo bom gosto, né, porque o período neoclássico e a Academia Francesa, a Academia Italiana de Pintura também, são períodos, são obras e artistas magníficos, né. Só que as coisas se modificam, né, com novas pesquisas, com novas tendências. Eles não se abriram a isso, né? Então negaram. E havia lá esse crítico que chamava Louis Leroy. Ele fez uma crítica tão mordaz e ele disse o seguinte: pensava eu, justamente se estou impressionado, é porque há lá uma impressão. E que liberdade, que suavidade de pincel. Um papel de parede, na verdade, é uma obra bem mais elaborada do que essa marina. Então ele estava se referindo a essa marina ao quadro Impressão Sol Nascente, de Monet. Como vocês verificaram, esse quadro ele tem pinceladas muito soltas, muito diluídas. Né? É quase um esboço, é quase um rabisco. E, de fato, é uma obra, é praticamente um insulto à moral e à estética vigente até então. Né? Então, é uma revolução, de fato. Mas, ao mesmo tempo que houve muita negação e muita crítica negativa, havia ali já um público mais jovem também, e uma burguesia se desenvolvendo, disposta a comprar trabalhos menores, com menos dinheiro, em casas menores. Então o mercado começava a se flexibilizar um pouco nesse período do impressionismo. Né? Então essa primeira exposição foi, de forma geral, um fracasso, porém alguns apreciadores já se fizeram presentes ali, que seriam os futuros compradores e seguidores do movimento impressionista. O movimento impressionista fez 8 exposições independentes com esses artistas. Monet participou de 5 das 7 primeiras, depois a última ele não participou. Camille Pissarro foi o único pintor dos impressionistas que participou de todas. Das oito exposições, era o impressionista mais velho, praticamente o mentor de todos eles, um grande amigo, um estandarte mesmo do movimento, sempre ajudando, sempre participando, trocando as ideias, e tinha uma pintura um pouco mais composicional em relação aos outros pintores impressionistas, porque ele teve mais influência, acredito, da escola da École de Barbizon, principalmente de Jean-Baptiste Camille Corot. Então, o Corot foi um pintor de paisagens que influenciou muito a pintura de Pissarro. Então, Pissarro ele tinha um impressionismo um pouco mais consistente do que, por exemplo, a fluidez e a soltura, inclusive de perspectivas e tal, de Monet e de Renoir. Né? Então, essa exposição no estúdio do Nadar seria a primeira de 8. Na segunda exposição, Monet faz um quadro que se chama La Japonaise.
ele utiliza mais uma vez a sua esposa como modelo e ele vende esse quadro acreditando, ele fez, né, a esposa, como vocês viram, a esposa dele vestida numa roupa japonesa, porque na época era moda a aquisição de gravuras japonesas, né? Devido à facilidade do porto, do navio a vapor. Então, os barcos iam até o Oriente e as coisas começaram a chegar do Oriente na Europa, né? Então, era uma grande moda as gravuras japonesas com uma estrutura bidimensional, sem grande profundidade. Então, o impressionismo se serve muito disso, né? Dessa estrutura. E Monet pinta esse quadro acreditando ser uma obra na moda, né, e vendável, e ele acertou. A obra foi vendida por 2.000 francos e foi um dinheiro muito bem-vindo na época. Isso na segunda exposição impressionista. O ano de 1877 foi bastante significativo também para a evolução do trabalho do Monet, porque foi a terceira exposição dos impressionistas, né? E nessa exposição, Monet veio com uma grande novidade, né? Isso ele já fazia desde o começo das pinturas dele, mas ele veio com uma série de pinturas. Então, nessa exposição, Monet expôs 30 obras, das quais 7 eram da Gare de Saint-Lazare. A Gare de Saint-Lazare é uma estação de trens, e na época era uma rede ferroviária de trens a vapor, e que ligava Paris a Argenteuil, que era a localidade onde Monet morava, né? Então, ele resolveu ficar em Paris nesse período e pintou o movimento do vapor dos trens incidindo no espaço, né? Naquele espaço da estação. Monet era muito fascinado pela neblina, desde cedo, desde sempre, e pelo fog de Londres. Às vezes que ele esteve em Londres, ele ficou muito impressionado com aquela neblina, com aquele fog que é característico da cidade de Londres, né? Então, ele resolveu as suas carências pela neblina, né? Encontrando e vendo o vapor das locomotivas ali, dos trens, dissolvendo as formas. Então os prédios, vocês podem reparar nessa série da Gare de Saint-Lazare de Monet, como os prédios ao fundo eles são dissolvidos. Então como existem luzes e a dissolução das formas no meio do vapor, né? Como existem reflexos e luzes no meio da fumaça ali, né? Então Monet era encantado com isso, né? Então ele exibiu essa série dos 7 trabalhos da Gare de Saint-Lazare. Detalhe curioso desses trabalhos da Gare de Saint-Lazare é que Monet chegava na estação e ele tinha uma prepotência natural, um ar e um desejo de ser um aristocrata, um homem poderoso e rico. Então ele chegava com toda a pompa e circunstância e poder no pavimento da Gare, e ele convencia os responsáveis ali a paralisarem os trens e a esvaziar as plataformas da população que se servia desses trens, para ele poder ter uma imagem, para ele poder pintar esses trens, né? E vivendo numa condição precária de dinheiro, numa condição muito complicada, e ainda mantinha esse ar e essa, de certa forma, essa arrogância, essa
prepotência. E conseguia, né? Ele conseguiu fazer o que ele queria. Chegou até a atrasar o horário dos trens para pegar determinada luz ali que ele precisava ver para pintar, né? Então é uma série de trabalhos muito interessante, com essa história muito pitoresca, característica da grande personalidade do Monet, né? Agora, os anos que se seguem, de 1878 e 1879, são muito significativos e dramáticos para a vida de Monet. Porque em 1878 ele tem o seu segundo filho, e eles colocam o nome de Michel. E em 1879 a sua esposa vem a falecer de câncer aos 32 anos de idade. Então foi um período muito complicado para Monet, porque ele estava numa condição financeira um tanto quanto precária. E um pouquinho antes ele havia conhecido um casal que se chamava Ernest e Alice Rochede. Esse casal, ele ficou muito amigo desse casal, eles passaram um fim de semana juntos, e esse casal, esse homem, ele era um empresário, e ele patrocinou a terceira exposição dos impressionistas, né? Então ele ficou muito amigo deles. Mas Monet teve um interesse especial e particular pela esposa do Ernest, que era a Alice Rochede. Eles tinham 5 filhos. O que acontece? Após o falecimento da esposa do Monet, ele se encontra com esse casal, ele passa a ter um contato, e em 1891 falece o Ernest Rochede. Então ele passa a ter um contato mais próximo com a Alice. E houve também um fato curioso na vida de Monet, porque ele estava na frente dela, deparado praticamente com a última cena, olhando o rosto dela morta, exposta já para ser fechada, né, e enterrada. E Monet pega uma tela e pinta rapidamente, furiosamente, a última captação da imagem de sua querida esposa, né, Camille. E, bom, após isso, ele muito próximo, cada vez mais próximo de Alice Rochede, e seu marido, Ernest Rochede, ele ficava fazendo negócios em outras cidades também, muitas vezes em Londres, e Alice passou a ajudar Monet. Eles tinham 5 filhos e Monet tinha 2 filhos, né, Jean e Michel. Bom, mas entrando na década de 1880, diminuindo a recessão, o marchand Paul Duran-Ruel voltou a comprar. E ele fez um contrato com Monet de distribuição de telas. Monet pintaria telas para ele e ele pagaria 30 mil francos por ano para Monet, o que era um bom dinheiro na época e daria um grande vapor na vida do Monet, uma grande energia, né? Para ele poder pela primeira vez talvez se estabilizar com uma mesada, né, a fim de manter a sua vida. Então, em 1883, ele se muda para Giverny, que é uma aldeia a aproximadamente 80 quilômetros de Paris, e Alice está muito presente, sempre junto com ele. Ela vai junto para essa aldeia, leva os 5 filhos dela, e Monet tinha 2 filhos, né? Então vão todos para lá, enquanto o marido o Ernest Rochede, ele está trabalhando normalmente em outros lugares, e é uma relação tanto quanto estranha, porque eles estão envolvidos e a comunidade local, na aldeia de Giverny, não vê isso com bons olhos, né? Então eles foram negligenciados, né? Bom, o ano de 1886 foi um ano muito significativo para Monet. Tem um quadro maravilhoso que ele pinta da Suzanne Rochede, que é a filha de Alice, com a Ernest, que está morando em sua propriedade de Giverny. E ele pinta ela com uma sombrinha. Esse quadro tão delicado, tão leve, né, depois de tudo que Monet passa e o sofrimento que ele teve, continua tendo, ainda dissolvendo,
mas um quadro com as feições muito distorcidas, muito delicadas, mas praticamente sem rosto, né? Então o impressionismo está ali com toda a sua força. E o ano de 86 também, de 1886, foi significativo porque ele faz a sua primeira exposição, acontece nos Estados Unidos. A partir disso, essa década foi muito prolífera para os pintores impressionistas, porque os marchands e as galerias já começavam a acontecer e essas pessoas marchands começavam a comprar as obras impressionistas, né? Então Monet começou a vender cada vez mais. No ano de 86 também, de 1886, ele viaja para uma ilha rochosa no Atlântico. Ele pinta cada vez mais essas imagens de mar, essas rochas. E posteriormente ele vai para os penhascos da Normandia também, né, que é uma região que ele conhecia muito bem. Aliás, ele cresceu em Havre, que é uma região da Normandia, né, ali onde o Sena chega no Canal da Mancha, né? Então, nesse período foi muito prolífera essa fase. Posteriormente, em 1889, ele tem uma exposição sua com Rodin em Paris, uma exposição de grande sucesso também. Em 1891, ele pintou as séries dos Montes de Feno. Então, essa série que vocês podem ver, é uma pintura muito interessante, foi muito bem aceita por crítica e público. É engraçado como em 10 anos, praticamente 10, 15 anos, como a opinião pública e a aceitação e a crítica também mudam vertiginosamente, né? Porque, na verdade, essa série dos Montes de Feno são montes de fenos com luzes em diferentes horários, né? Como o volume recebe a luz em cada período do dia, tal como os penhascos da Normandia, né? Tal como as rochosas do Atlântico que ele pinta. E nessa época, nos penhascos da Normandia, também ele pintava muitas telas simultaneamente. Então Monet tinha isso desde muito cedo, né? Que vamos chegar na grande, talvez na maior das séries mais geniais de Monet, que é a da Catedral de Rouen. Bom, em 1891, então, Ernest Rochedé falece e Alice, então, está definitivamente solta para assumir a relação e se tornar a Senhora Monet. Eles se casam no ano de 1892, no ano seguinte, e em 1892 e 93 são 2 anos muito significativos também para a história da arte mundial, porque Monet vai para a cidade de Rouen, a noroeste de Paris também, e aonde há uma catedral gótica lindíssima, que é a Catedral de Rouen. Então Monet se instala num quarto
onde ele enxerga no seu ateliê, onde ele enxerga a fachada da catedral, e ele pinta uma série de 30 telas dessa catedral em horários diferentes, em estações diferentes do ano. Então, nessa série são verticais. Eu tive a oportunidade de ver algumas dessas telas no Museu d'Orsay, e elas estavam também uma do lado da outra. Interessante de comparar a luminosidade e a massa de tinta que Monet utilizou nessas composições. Então, através da luz e das cores, ele expressa as pedras da catedral, das luzes e das sombras que fazem nos pórticos da entrada da igreja, da porta e tudo. São magníficas essas pinturas, né? Então, até de se ver na internet, as imagens em qualquer livro estampado, é uma coisa de se emocionar. E é curioso de saber que Monet chegou a pintar até 14 telas dessa fachada da Catedral de Rouen simultaneamente, de 3 pontos diferentes, de 3 ângulos diferentes de observação, né? Então, diferentes, mas bem da fachada também, só alterando um pouco, né? E essa série de pinturas de Monet fez tanto sucesso, e 20 dessas telas foram expostas posteriormente, em 1895, na galeria de Paul Durand Ruel, e foram vendidas todas elas por 15 mil francos cada uma. Então, isso era uma quantia astronômica de dinheiro na época, o que já deixou Monet numa condição muito confortável. Então, em 1895, Monet já era conhecido no mundo internacional das artes e considerado um grande artista e um artista rico. Então, após as vendas desses trabalhos todos, Monet se encontrava já numa condição muito confortável, e já na sua casa, que ele havia adquirido já 2 anos antes, até mesmo antes de fazer a série da Catedral de Rouen. Então, em 1890 ele adquiriu a casa de Giverny, e ele construiu ali um jardim tão esmerado e tão de seu gosto, e ele tinha condições financeiras. Ele chegou a contratar 6 jardineiros para fazer praticamente um paraíso botânico e floral no seu quintal. E como se não bastasse, ele ainda conseguiu uma autorização com a prefeitura local para desviar um veio do rio Rue, que passava por ali, e com isso fazer um lago natural com a água do rio no quintal de sua casa. Então ele construiu, que são os jardins de Giverny, né, que era o quintal da casa dele, né? Então ele tinha ali, ele construiu uma pontezinha chinesa também, e também tinha um barco ateliê, né, adaptado, um barquinho que ele transformou num estúdio, e ele pintava também de dentro do barco os ângulos que ele desejava e que ele achava conveniente ali.
grande paraíso que foi Giverny até o final de sua vida. Mas não parou por aí. Ele continuou viajando em 1899, em 1901, ele foi a Londres e continuou pintando em Londres, né? Então ele pintava de dentro de um hotel e continuou captando a neblina e toda aquela atmosfera que ele tanto amava da cidade de Londres, né? E que bom que Monet teve uma vida tão longa, né? Ele era incansável. Então, no ano de 1899, no ano de 1900 e no ano de 1901, ele esteve em Londres. E ele se instalou num hotel que se chama Savoy Hotel, e ele tinha uma visão do quarto do hotel dele, ele tinha uma visão do Tamisa e da ponte de Waterloo e da ponte Charing Cross. Então ele pintou muito essas imagens, ele pintou uma série de quase 100 telas dessas paisagens londrinas desse período, né? Então ele esteve muito ativo nesse período. Em 1904 ele faz uma viagem com Alice para a Espanha, também pintando lá, e posteriormente ele vai para Veneza. Então, também tendo uma série de trabalhos ali. Então, Monet era um homem incansável, né? Ele esteve em atividade até o final da vida dele. Bom, a última parte, então, da vida de Monet, que foi o projeto mais ambicioso e fecha a vida de Monet e o movimento impressionista com muita propriedade, né? Que é a pintura das séries das nenúfares, né? Que ele fazia no lago, no quintal dele, quando as plantas caíam e toda a vegetação que havia na água. Então ele pintava isso. E ele já estava começando a ter uma catarata, né? O que impedia muito a visão nítida de Monet, né? Então Monet, dizem, Monet foi o precursor do abstracionismo, mas eu acho que nessa idade já era uma deficiência focal e visual mesmo, né? Ele não pintava mais nitidamente, porque ele não tinha como, ele não podia mais enxergar nitidamente, né? Então o abstracionismo nesse caso, ele passa a ser mais físico e imponderável do que qualquer opção ou tendência, né? Mas Monet faz uma série e ele faz um grande projeto de fazer as nenúfares com trabalhos muito grandes para exibir numa sala oval
ele tem essa ideia. E ele entra em contato com Georges Clemenceau, que foi primeiro-ministro na França de 1906 a 1909. E Georges Clemenceau, que se tornou seu amigo, ele promete para Monet que se Monet terminasse essa série das Nenúfares, ele arrumaria para Monet um lugar para fazer a exposição dessas obras, né? As obras são muito grandes, elas estão expostas no Museu do Rangerie, na Place de la Tuileries, em Paris. Então tem o Museu do Louvre, a Praça das Tulheiras e o Museu do Rangerie, já no final da praça, né? Então é um museu magnífico, essa sala é uma das coisas mais impressionantes que uma pessoa interessada em arte e que tenha gosto pelo trabalho impressionista e pelo trabalho de Monet possa ver, né? Então é uma recomendação para quem não conhece, para quem não viu, se possível visitar, né? É uma sala magnífica com uma iluminação oval muito interessante. E as obras são gigantescas, nós nos sentimos no meio das nenúfares, rodeados de água e de serenidade e de coloração, e ao mesmo tempo um abstracionismo que se funde em forma para nós, né? Porque é uma coisa que de perto são verdadeiros borrões e com uma certa distância que a sala permite isso, todas as formas, todas as cores, toda a suavidade e serenidade e espírito que há ali e ao mesmo tempo força estão presentes nessa última obra de Monet, que por sinal ele acaba em 1926 e ele morre em 1926, é a data de morte dele também, e essas obras são expostas no Museu do Rangerie em 1927, conforme prometeu Georges Clemenceau.
Então, Monet foi esse grande artista do período impressionista. Ele pintou de tudo com veemência, com grandiosidade, e no final da vida dele, ele ainda pintou, ele dissolve o mundo em cores e luzes, né? Então, qualquer matéria vira luz, vira vibração, vira cor nas pinceladas e nas telas de Monet. E ele ainda deixa um depoimento dizendo que nós devemos olhar o mundo com os nossos olhos. Então, tudo o que fazemos deve ser feito com os nossos olhos, ou seja, com a nossa alma, e não com os olhos alheios, né? Então, esse é a grande dica e sugestão desse grande mestre, Oscar Claude Monet.